Crianças não fazem dinheiro, não salvam a mãe, não constroem bons relacionamentos e nem cuidam de outras crianças. Esse é o tema da live de hoje, que foi fruto de um olhar sistêmico, de um atendimento de uma cliente, a qual eu agradeço imensamente por poder vir aqui disponibilizar o tema dessa sessão, porque é um tema onde muitas mulheres estão. Então, criança não faz dinheiro, criança não salva a mãe, não salva ninguém, na verdade, né? Criança não constrói bons relacionamentos e criança também não cuida de outra criança. Então, esse é o tema. Vem comigo para que você possa pegar carona nesses atendimentos de olhar sistêmico. E sim, todos podem pegar carona, e principalmente no tema de hoje, onde muitas mulheres se encontram nesse mesmo posicionamento, né? Nessa mesma posição do tema dessa cliente de hoje. Então, a gente trouxe esse tema dentro de um olhar sistêmico, tá? Então, o tema inicial foi para uma visão de um olhar sistêmico em relação ao dinheiro, e aí foi construída toda uma história. Então, nessa construção de história, existe uma comunicação, a história é trazida pelo cliente, conduzida por mim, e existe uma comunicação. E só ali no início da sessão dessa história, já teria uma fórmula para ela sair, resolver a vida dela, ou para a gente começar a trabalhar aqui só com o início da história. E por que uma fórmula? É uma prática muito comum da sessão de coach, né? Você entende ali todo o movimento e já sai com uma fórmula para entrar em ação, colocar em prática, que é muito bom. Só que quando a gente traz a visão sistêmica, quando a gente traz as leis sistêmicas dentro dessa situação do cliente, o cenário é totalmente outro. Tudo muda, tudo se transforma, a profundidade ainda é muito maior, e aí é onde a gente tem a percepção que o problema nunca é o problema, sempre é muito mais profundo. Então, nessas sessões que eu venho trazendo aqui de olhar sistêmico, todas foram assim. Então, as que vocês assistiram ou não, pegaram carona ou não, enfim, ficaram gravadas, mas todas foram assim. E o mais interessante é que a gente começa a se identificar da personagem do momento. A personagem que é você, do seu eu atual, a gente começa a entender qual personagem que a gente está vivendo hoje, qual personagem que vai para o nosso futuro e o porquê que as coisas estão acontecendo e por que a gente não avança, fica ali patinando. Então, são muito ricas essas sessões com olhar sistêmico, porque ela traz uma construção de um cenário maravilhoso. Como que é feita essa sessão? Dentro dessa sessão, nessa conversa, com o tema que o cliente traz, se constrói um mapa. O que é esse mapa, Cristiane? Mapa é a história do momento ali, aonde vai sendo desenvolvida, certo? Então, a cliente, através de perguntas, a cliente vai se posicionando e a gente começa essa dinâmica. E dentro dessa dinâmica, a gente coloca a conclusão, o olhar sistêmico, as leis sistêmicas, e aí faz a conclusão final. Bom, então aqui, só para vocês entenderem, esse é o mapa do atendimento dessa cliente aqui, que me autorizou a compartilhar o tema dela com vocês. E quando eu compartilho, gente, eu não falo quem é a cliente, certo? Ela sabe que essa live é dela, porque é o mapa do desenho dela, ela sabe que o mapa é dela, e ela também me autoriza para que isso seja possível, tá? Então, deixa eu só mostrar para você o mapa do atendimento dessa cliente aqui, para vocês me acompanharem em conjunto, tá? Então, esse é o mapa geral do atendimento dessa cliente, tá? Eu circulei alguns pontos ali, né? Eu sempre faço representação em círculo, que fica melhor, mais fácil visualização, tá? E aí, quando eu vou comentando e compartilhando aqui com vocês, em determinados momentos eu vou destacando cada círculo para vocês entenderem, porque a história começa a ser construída e não chega assim, é construída num todo, tá? Então, veja bem. Então, o campo dessa cliente é esse papel em branco, essa folha sulfite. E aí, a gente trabalha muito com a questão de ir para o sentir e sair da mente. Então, quando a gente vai para o sentir, essa cliente, ela se posiciona ao centro do campo. Ela se posiciona ali, que é o círculo que tá com as estrelinhas em volta, circulando. A cliente, então, se posiciona ao centro, certo? E aí eu pergunto, onde está
o seu dinheiro. Onde é que você posiciona o dinheiro? Ela posiciona o dinheiro acima dela, à frente dela, muito maior. O dinheiro, ela coloca o dinheiro sendo maior que ela e ela posiciona ali à frente dela. Nesse momento, eu pergunto qual que é a comunicação. E dentro dessa comunicação, existe o que ela fala, o que ela sente, o que ela fala para o dinheiro. Essa cliente fala para o dinheiro: eu preciso de você. E o que o dinheiro fala para essa cliente? O dinheiro fala: lute para que você me consiga, tá? Então essa é a primeira comunicação, tá? Só voltar aqui. Dentro dessa primeira comunicação, a gente já percebe uma questão ali de uma desordem, né? Porque o dinheiro, ele não deve ser maior do que você, não no intuito de poder ser mais poderoso que você. Então essa é a primeira questão. E nós, sistemicamente, dinheiro, ele fica ao nosso lado. Então juntos vocês servem a muitos, juntos vocês fazem algo maior, entende? Então aqui a gente já tem esse posicionamento aqui em relação do dinheiro e essa comunicação. Quando eu coloco a comunicação preciso, certo? Então, eu tô colocando ali pro dinheiro uma necessidade. E quando o dinheiro fala para mim, lute, o dinheiro só reforça que eu tenho que fazer muito esforço para conseguir. Então, dentro dessa primeira comunicação, o que eu trago em sequência? Eu levo essa cliente para o futuro. Vamos perceber como que tá essa cliente no futuro. Qual alteração que existe, se existe alteração, porque às vezes pode não existir também. Mas no futuro existe, essa cliente se desloca, ela caminha um pouco mais, ela anda para frente, ela fica numa posição maior e ela está de frente para o dinheiro. Então aqui, quando a gente percebe a comunicação, qual a comunicação que existe aqui? O que você no futuro fala para o dinheiro? Então ela me diz o seguinte: no futuro eu falo para o dinheiro que eu já estou estável e que eu vou continuar prosperando mais. Tá? Então, assim, essa é uma sessão muito interessante, porque nessa sessão tem várias mensagens subliminares. E ao momento que eu vou explicando a cada conteúdo, eu vou colocando aqui a explicação para vocês, para o entendimento de vocês. Bom, então ela diz isso. E o dinheiro diz para ela do futuro o seguinte: é isso, eu estou contigo e você merece, certo? Então, esse é o primeiro desenho da construção desse olhar sistêmico, certo? E aí eu pergunto para essa cliente: o que precisa acontecer, né, para você no futuro, você sair de onde você está hoje e no futuro você está mais estável e estar prosperando cada vez mais? O que precisa acontecer? Então essa cliente, ela me diz o seguinte, que ela precisa de mais disciplina, certo? E aí quando eu pergunto para ela o seguinte: o que dinheiro significa para você? Ela diz que dinheiro significa para ela segurança, dinheiro significa sucesso, dinheiro significa felicidade e dinheiro significa transformação. Quando eu trago a significância que o dinheiro significa segurança, existe aí um medo, uma falta, certo? Existe um medo, por isso eu preciso de estar seguro. Sucesso tem a face da mãe, então está relacionado também com a mãe. Felicidade e transformação, então ela precisa se transformar. Ok, paramos aí e continuamos. E a pergunta é: o que acontece hoje? O que você precisa para estar ali, né, mais próximo do dinheiro, numa situação mais estável, prosperando cada vez mais? Ela me diz o seguinte: eu preciso de mais disciplina. Então, nesse momento, eu falei: ok. E complete então a frase para mim, tá? Em relação à disciplina, a cliente responde: eu procrastino. E aí eu continuo essa comunicação. E se eu continuar procrastinando, a cliente responde: não alcanço o futuro, certo? E aí eu continuo. E para eu estar lá no futuro que eu desejo, aí ela diz: preciso me priorizar. E aí, como ela vai trazendo essa construção de frase, eu continuo mais um pouquinho. E para me priorizar, e para me dar o mínimo de prioridade, aí ela responde:
preciso de tempo para mim. Bom, então aí nessa história eu digo o seguinte: então quer dizer que se você tiver mais tempo para você, você se prioriza e priorizando você consegue alcançar, ter a visão do seu futuro. E então, com a visão do seu futuro, você não procrastina? Ela falou, isso mesmo? Ok. Eu falei, nossa, maravilha. Então, o contrário também é verdade, né? Então, se você no seu momento atual continuar não tendo tempo para você, você não vai se priorizar. Não se priorizando, você não alcança o futuro, porque você vai estar sempre procrastinando, ok? Ela vai dizer, ela disse também, ok, confirmou. Então a gente tem o momento atual dela, o que ela precisa fazer, e o momento do futuro e o que ela precisa fazer para estar lá no momento futuro, mais próximo do dinheiro. Certo? Então, resumidamente, se fosse uma sessão de coaching, essa cliente ali, a gente já teria argumentos para trabalhar essa questão dela, certo? De disciplina, de procrastinação, de prioridade, de visão de futuro e mais tempo para ela. Nesse momento, uma sessão de coaching aqui já iria por mais os passos específicos para a ação, para ela alcançar o eu do futuro dela. Só que o que acontece quando a gente insere a visão sistêmica, quando a gente insere o olhar no sistêmico? Primeiro, a gente coloca como referência as posições, certo? E segundo, a gente leva muito como consideração as falas, as palavras, o peso. E aí, outro entendimento que a gente tem é que ela tá vindo para a esfera profissional, para a esfera do trabalho, para a esfera do mundo, porque o dinheiro está nessa esfera, na esfera do mundo. E é uma outra questão, o problema nunca é o problema. Então, a gente traz esse olhar para a gente entender, então, qual é o problema? Aonde está o problema? E o olhar sistêmico, ele consegue identificar isso. Então, se a gente está na última esfera, na esfera do trabalho, e essa cliente, ela atualmente tem uma família de origem, eu trago ela para essa esfera anterior, que é para a família dela. E aí ela posiciona essa família de origem dela, aonde eu vou mostrar para você como que ela faz o posicionamento dessa família dela, tá? Então, essa cliente, na família atual que ela se encontra, ela está lá com o seu segundo marido e ela está com a primeira filha, a única filha, na verdade, do seu primeiro casamento, tá? O que acontece aqui nessa comunicação? Tanto o marido como a filha não olham para ela, estão olhando para ela no futuro, olha para o eu do futuro dela, não olham para ela nesse momento. A gente já identifica aqui pelo desenho. E o que está em volta em amarelo que eu circulei é o que retrata a família de origem dela. A gente já observa também uma desordem familiar. Por que desordem? Porque tanto ela como o esposo não estão com a mesma visão de casal, certo? Então, eles não estão com a mesma visão de casal. E a filha também não, ela está à frente, até que diria que está um pouco mais posicionada ali. Bom, enfim, eu trago essa comunicação. Então, primeiro ponto, a gente observa que nenhum olha para ela no futuro. E quando eu faço a comunicação dela em relação ao marido dela, ela me diz o seguinte: o que ele diria para você? Ela diz o seguinte: ele falaria para mim para que eu me priorize e priorize a família. Então, é isso que o marido fala para ela. E o que ela sente em falar para o marido? Ela fala o seguinte: você está certo, mas sozinha eu não consigo. Então aí você vê uma questão que sozinha eu não consigo. Eu sei que você tá certo, ou seja, ela tem consciência do momento que ela vive, tudo, mas ela não tem competência. Ela não sabe como fazer isso sozinha. Ela não sabe nem por onde começar. E ela nem entende por que ela não tem essa força de não fazer sozinha. Até esse momento eu não tenho entendimento. E quando a gente vai para a comunicação com a filha dela, que a filha dela é menor que 5 anos, então a filha, ela fala o seguinte para a mãe: mãe, eu estou ao seu lado. E aí ela fala para a filha o seguinte: filha, me perdoe,
Então, essa mulher, essa cliente, que ela sabe que ela precisa se priorizar, que ela sabe que ela está deixando a desejar o não priorizar da família, a comunicação dela com essa filha é: me perdoe. Então, é doído a gente ouvir isso, né? E a filha, quando fala para ela, né, fala assim: mãe, eu estou ao seu lado. Só que a filha, ela está ao lado da mãe do futuro, da visão que ela construiu e da visão que ela justifica para a família, o porquê ela está aonde está, o porquê ela aguenta o que ela aguenta, porque, olha, só mais um pouquinho aqui, porque eu vou chegar ali. E quando eu chegar ali, eu dou atenção para vocês, eu cuido de vocês, eu cuido de mim, eu me priorizo. E aí, só mais um pouquinho que eu já vou. Tá? Então, essa é a historinha que ela conta para ela, que essa cliente vem contando para ela. Só mais um pouquinho que eu já vou. Qual pouquinho que é isso? Qual que é esse futuro dela? Qual que é a pressa que ela tem? Sabe? Então, assim, foi uma sessão de bastante emoção que a gente trouxe essa comunicação. E olha que interessante. O eu do futuro dela fala o seguinte para a filha. Deixa eu voltar aqui no mapa. Aqui, a filha, que está circulada em vermelho, olha para a mãe do futuro e fala que está ao lado dela. Então, eu trago essa comunicação também dela no futuro. Qual que é a comunicação que existe aqui? A comunicação que existe é que ela fala para a filha o seguinte: filha, foi tudo pensando em você. Ou seja, eu me sacrifico hoje para chegar lá, e eu não sei quando vai ser esse lá, porque eu não tenho tempo, não tenho prazo, eu não estabeleci meta, mas eu estou sacrificando hoje para quando eu chegar lá, foi por você, pensando em você. E a filha ali do lado dela, esperando isso. E quando eu levo essa comunicação dela em relação ao marido, no futuro, certo? O marido diz o seguinte para ela. Só um minutinho, deixa eu ler aqui. Preciso de óculos, tá? Aliás, não existe comunicação, certo? Não existe comunicação. Inclusive, ela fala que ela no futuro, ela não consegue ver o marido, tá? Então, não existe comunicação e ela não consegue ver o marido. Então, olha o cenário de toda essa construção aqui. Bom, enfim, então a gente traz aqui, a gente passa já para a segunda esfera, certo? Que é a esfera da família atual. A família onde ela tem um marido, tem uma filha, a gente traz toda essa visão, toda essa construção e a gente já identifica essa desordem. Também ali está desorganizado, tá com uma expectativa no eu do futuro dela. Existe ali eu não consigo sozinha, existe um medo, um receio e também não existe um entendimento em relação a esse cenário construído. O que eu fiz? A gente volta uma esfera anterior e a gente vai para onde? A gente vai para a família de origem dessa cliente. E aí, na família de origem dessa cliente, tem esse desenho aqui. Quem é a família de origem dessa cliente? Mãe e pai. Então, a mãe ali está circulada em azul e o pai está circulado ali em vermelho. Quais são os movimentos? A mãe está à frente dela, maior do que ela, olhando para frente. O pai está bem atrás dela, bem menor que ela e olha para dentro, olha para ele, não olha para ninguém. Só aí também a gente já consegue perceber que existe toda uma desordem na estrutura familiar dela e existe de origem e existe toda uma história porque isso acontece também dentro dessa desordem. E eu levo então para a comunicação. Qual é a comunicação? O que acontece? O que a mãe fala para ela? A mãe dela está seguindo a vida, está olhando para frente e fala para a filha: continua persistindo, certo? E a filha, o que ela sente em falar para a mãe? Certo? Ela sente em falar para a mãe que: mãe, eu estou com medo, eu não dou conta. É isso que ela fala para a mãe. Então, essa fala em relação à mãe é numa posição de criança. Esse olhar para a mãe está atrás da mãe ainda, ela está ainda atrás da mãe, é uma posição de ainda esperar algo da mãe, ela exige ali algo da mãe ainda e ela se sente pequena e o olhar dela tá tudo para a mãe.
Tanto que nessa construção de desenho, quando a gente coloca aqui, você identifica que realmente é muito difícil ver o marido, né? A mãe tá bem ali na frente deles, né? Então, existe uma questão de se tiver que priorizar, o que for priorizar, o que que eu priorizo, o que que eu escolho. E eu levo ela para comunicação com o pai, certo? E quando a gente fala da comunicação com o pai, ela fala o seguinte: pai, eu queria você mais próximo, né? E o pai realmente está distante, olhando para si. E o pai responde que também queria ela mais próximo. Dentro dessa conversa, dentro dessa comunicação, eu pergunto para ela quais deles ensinou ela a fazer dinheiro e para a vida. Existe ali uma ausência de força, né? De coragem, de força de pai, né? De enfrentamento, de coragem. E existe a questão da mãe, que foi o que ela tem mais referência aí em relação a isso aí, certo? Então, dentro dessa construção ali, com o olhar da mãe, eu trago quem mais? Eu trago a avó. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu construí um outro desenho aqui, tá? Então, dentro dessa comunicação com a mãe, eu trago também a comunicação com a avó. Deixa eu só compartilhar aqui a comunicação com a avó. É outro, só um minutinho. Deixa eu procurar aqui o outro. Isso, esse mesmo. Então, veja bem, aí eu trago a questão da avó. Quando eu trago a avó dela ao campo, a avó dela olha para ela, ó, está olhando em direção a ela. E quando a gente faz, é que a gente vê um espelhamento muito legal. A avó dela fala que ela é capaz. E o que ela sente em falar para a avó é o seguinte: avó, eu poderia ter te ouvido mais, certo? E aí eu pergunto qual que é a história. Quando a gente comunica essa história, porque existe aí um espelhamento, né? Como diz, né? A filha dela olhando para ela no futuro, e a gente tem aqui a avó olhando para ela e a mãe vendo para frente. Então, tanto a filha como a mãe estão ali encaminhando e olhando ali para o futuro, a filha. E eu pergunto qual que é a história ali da avó ouvir ela, né? Ali ter essa comunicação. Então ela me fala o seguinte: existiu aqui uma repetição de história. Essa cliente, ela foi convidada a sair de casa pela mãe na sua adolescência. E a sua avó também fez isso com a mãe dela na adolescência. Então, quando a gente olha todo esse cenário aqui, toda essa construção, e aí a gente vai lá para a filha dela, eu falei, qual a possibilidade disso acontecer ali também com a sua filha, nessa repetição de padrão? E quando a gente volta um pouquinho a história da avó dela, nós não desenhamos aqui, mas nós conversamos sobre, a gente entende também as possibilidades da avó dela ter feito isso. Então, uma repetição ali de padrão, certo? E dentro dessa repetição de padrão, a gente entende essa questão, o porquê que dinheiro... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Dentro dessa repetição de padrão, a gente entende o porquê que dinheiro para ela significa segurança, sabe? Por que que dinheiro para ela significa felicidade? Por que que dinheiro para ela significa transformação? E dentro daquele desenho onde ela está atrás da mãe, olhando para a mãe, deixa eu voltar aqui rapidão, só para vocês pegarem a cena dentro desse desenho, que ela está aqui, olhando para a mãe dela, certo? Então, ela exige ainda algo da mãe. E aí eu perguntei, o que que você cobra da sua mãe? E ela me disse, eu cobro carinho, eu cobro mais intimidade. E aí, quando eu levo a filha dela e eu pergunto para a filha dela, deixa eu voltar a imagem que fica melhor para vocês acompanhar, da comunicação, né? Eu pergunto para ela o que que ela cobra da mãe dela. Ela fala que cobra carinho e ela cobra mais intimidade, mais um relacionamento mais íntimo com a mãe. E aí eu vou lá na filha dela, que é o azulzinho menor, que tá com a mesma situação, tá com a mesma identificação dela atrás da mãe, ali cobrando a mãe do futuro. E eu falei, o que que a sua filha do futuro, o que que a sua filha cobra pro seu eu do futuro? E ela diz, a minha filha cobra atenção e carinho. Bom,
lágrimas caindo. Forte, né? Entende? A cliente cobrando na posição de adulta, com a família atual dela, mas ainda numa posição de criança, ainda cobrando da mãe, certo? E ali, quando a gente faz essa visão de futuro, a criança dela também, a filha dela também cobra aquilo que ela não teve, aquilo que ela não foi preenchida. Então, quão duro que é isso, quão forte que é isso e quão é possível que isso aconteça, se repita no futuro, já que vem se repetindo, né? A avó fez com a mãe fez com ela. Eu falei, o que que impede? Porque o que que acontece? A minha mãe também trabalhava, indo para a vida, fazendo dinheiro, esperando as coisas melhorar para então dar atenção. Só que essa criança cresceu, não teve o carinho que precisou, não teve a conversa que precisou, não teve a intimidade e no momento de pico, de explosão, de estresse, eu quero que você saia de casa. E assim ela fez. Né? Pensa num trauma, né? Uma adolescente sair de casa, indo para a vida porque a mãe pediu. Vou. Que vida que é. Então, que força, que esforço, que luta que é para ir ali viver a vida dela, certo? Dessa vida dela, um relacionamento. Então, ou seja, essa criança não está resolvida com a mãe, é expulsa de casa e ali nesse relacionamento, obviamente não deu certo, porque se a gente não se relaciona bem com a mãe, a gente não vai ter uma boa relação também com os nossos maridos, né? Porque mãe é relacionamento, certo? Então, identifique, se você tem problemas de relacionamento, você tem problemas a resolver com a sua mãe. Qual mãe? A sua mãe do mundo interno, dentro de você, e a sua mãe do mundo externo, que é a sua mãe física mesmo. Então, porque muitas pessoas falam, mas eu amo a minha mãe, não tenho problema com a minha mãe, mas internamente você está preenchida de mãe? No cenário dessa cliente, essa cliente ela ama a mãe dela, mas internamente ela não está preenchida de mãe. A criança dela ainda exige carinho, a criança dela ainda exige mais intimidade com a mãe, porque faltou. A mãe estava correndo para prover o melhor para a filha. Estou fazendo por você. Entende? E é esse mesmo cenário que ela está repetindo na vida dela. E tem uma situação ainda maior, tem uma situação ainda mais grave, que além dela exigir da mãe, além dela exigir carinho e atenção da mãe, ela também, ela exige... Não, é o outro, deixa eu só voltar aqui, peraí, que hoje eu tô... Então, essa cliente, além dela exigir a atenção da mãe, ainda existe um outro cenário em relação a essa cliente. Ela também, deixa eu só voltar mais um pouco para ficar melhor. Gente, eu não tô acertando uma. Pera aí que vou acertar. Pode não. Isso, é esse que eu queria. Então, além dela ter essa exigência de criança ferida em relação à mãe, ela também tem uma super proteção da mãe. Ela cuida da mãe. Por quê? Porque na relação da mãe e o pai houve muito sofrimento. Então ali, nesse afastamento, nesse distanciamento, que a mãe tá lá em azul e o pai tá em vermelho, houve um distanciamento. E desse distanciamento, essa criança sofreu. Essa criança, por amor cego, por lealdade, né, está tentando salvar a mãe, cuidar da mãe, porque a mãe já sofreu muito e ela tá ali naquele papel de cuidadora, porque não quer que a mãe sofra. Ela ainda toma conta da vida da mãe, ela ainda fica muito preocupada com a vida da mãe. Por isso que nesse desenho mostra a mãe tão grande na frente dela e que é impossível ela olhar direito para o esposo dela. E lógico que é possível, essa criança ela não está disponível para um relacionamento. Ela está ocupando o lugar que o pai deixou. E ela tem esses dois cenários, ela ocupa por carência e ela ocupa por lealdade que o pai deixou. E ao mesmo tempo, todo o foco de toda a história, de toda a construção, né? Todo o foco dessa história, todo o foco que foi construído está no eu do futuro dela. Toda a história dela está se voltada aqui, pro eu do futuro dela, pro eu grandão dela lá. Mas o que acontece?
Enquanto essa cliente não se preencher, daquilo que ela precisa, ela não vai conseguir resolver nada na vida dela. Infelizmente, a gente tem que mostrar a realidade. Então, enquanto eu não me preencho daquilo que me falta, eu não vou, sabe? Eu não sigo a minha vida. E aí eu fico patinando. Então, ela tem a visão de futuro, ela sabe onde ela quer, ela se sujeita a fazer o que faz, a não ter tempo para ela, a não se priorizar, a saber que o futuro dela tá lá, mas nem olhar, nem se permitir olhar e procrastinar isso o tempo todo. Por quê? Porque ela está ali numa posição infantil, de criança, carente, insegura, com medo e ainda querendo salvar a mãe. Então, na postura de criança, a gente não faz dinheiro, a gente não vai para a vida. Na postura de criança, a gente não salva a mãe. A nossa mãe é maior do que o filho. Filho pequeno, mãe grande. Então, é a mãe que salva o filho e não o contrário. O filho não consegue salvar a mãe. Então, existe aí toda uma desordem familiar. Quando você está fora de ordem, a família adoece. E aqui a gente percebe toda uma família adoecida. Essa cliente está adoecida desde a família de origem dela. E aí no relacionamento dela também é uma família que está adoecida, não estão com a mesma visão de casal e propósito. E quando a gente vai para o outro estágio, que é assim, na visão de futuro dela em relação ao dinheiro, é muito esforço, é muita luta para eu chegar lá. E quando eu chego lá, olha o que ela fala para o dinheiro. Eu estou estável e vou continuar a prosperar mais. Você acredita mesmo que essa cliente vai achar um momento bom na vida dela? Você acredita? Você acredita que essa cliente vai acabar a bateria? Então, vou ter que acabar aqui logo. Você acredita que essa cliente, ela vai ter, quando ela chegar nesse futuro, vai estar bom? Você acredita que essa cliente, ela vai saber o quando que é bom, o quando que ela tem que parar, ou ela vai sempre estar querendo a perfeição, enquanto não vai ser perfeito, para ela então parar, né? Ok, e como que a gente resolve isso? Se preenchendo. Vou falar rapidinho, senão a bateria acaba e para finalizar a live, né? A gente se preenche daquilo que falta, então a gente tem que se preencher de mãe, nós temos que tomar mãe dentro da visão sistêmica, voltar à ordem. Qual que é a ordem, Cris? Ser apenas filha da mãe dela. Ela é menor, a mãe é maior. E ela falar para a mãe que a mãe... E ela entender que a mãe dá conta, sabe? Dentro dessa história da família de origem dela, é ela devolver a mãe nos colos da avó. Porque não é ela que cuida da mãe, é a avó que cuida da mãe. Dentro dessa família de origem dela, sabe? Na alma, ela tem que fazer essa entrega e voltar à ordem dela. E se preencher de mãe. Como que eu preencho da mãe? Entendendo que já recebemos tudo que a gente precisa na vida. E o que a gente já recebeu na vida? A vida nós recebemos dos pais. E como que a gente retribui isso com gratidão? Indo para a vida, construindo família, tendo sucesso na profissão, no trabalho, entendeu? É assim que ela vai honrar a vida que ela recebeu. E não é justo que dentro do sistema dessa mulher, dessa cliente, todas as mulheres sejam infelizes. Porque ali naquele sistema a gente já vê a filhinha dela, que já está sofrendo por ausência da mãe. A gente vê ela, que ela se sente também sofrendo, porque ela sabe que não tem tempo para a filha, ela não se dedica ao relacionamento, ela não se dedica e ela está ali ainda tentando ajudar e salvar a mãe dela, certo? E vivendo aquele mundo, aquela pressão daquele trabalho sufocante, esperando que o dia certo, a hora certa, esperando o mínimo de tempo que ela possa se priorizar para então ela ver o futuro que ela quer e então ela não procrastinar mais e assim ter disciplina, assim que ela alcança o futuro, entende? Então, dentro dessa sessão foi até criado uma fórmula para cliente, né? Qual que é a fórmula do atendimento dessa cliente ali? Olha, eu até coloquei o Einstein lá apontando, escrevi a fórmula. Qual que é a sua fórmula de sucesso? Tempo para mim, me priorizar, construir a visão do meu futuro, sabe? Não procrastinar. Essa é a simples forma da vida dessa sessão aqui. Essa é a fórmula dela.
Só que agora, com essa fórmula, uma fórmula que a gente constrói numa sessão de coach, com essa fórmula, ela tem uma outra visão. Ela entende o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. Ela faz o que faz, ou ela não anda, ou ela não tem força, porque ela está numa total desordem familiar, porque ela está dentro de uma exigência ainda que ela tem em relação à família de origem, certo? Exigindo carinho da mãe, exigindo atenção da mãe, querendo cuidar e salvar a mãe. Uma criança não consegue fazer isso. Uma criança não salva a mãe. A mãe é maior, a criança é pequena. É a mãe que salva o filho. Os filhos têm que entender que os pais sempre dão conta do jeito deles. Eles sempre dão conta, sabe? Deixa sua mãe em paz. Deixa sua mãe em paz. Se preencha dela. Como? Como está fazendo, buscando atendimentos, buscando orientações, buscando essa visão. E uma coisa que eu falei para essa cliente, falei, olha, que bom que isso chegou para você, porque você tem 20 e poucos anos, você está bem jovem, que bom que isso chegou para você. Porque isso chegou para mim, na minha vida, aos 40, entende? Que bom que chegou para ela, porque ela tem tempo de andar, de ir atrás, sabe? De resolver muita coisa, né? E eu fiquei esse tempo procurando, estudando. Ufa, encontrei. E agora eu ajudo pessoas com isso. Ajudo pessoas que não sabem aonde eles estão, pessoas que não conseguem perceber o cenário, que não é só uma visão de futuro que eu quero lá e o que eu tenho que fazer, não é só isso. Olhar sistemicamente traz uma contribuição tremenda, porque organiza, sabe, as leis do amor, as leis sistêmicas, sabe, as leis da hierarquia, as leis da ordem, as leis da troca, do equilíbrio, de pertencer, entende? Então é isso, eu espero ter contribuído de alguma forma, que você possa ter pegado uma carona muito boa nessa live de hoje, porque é um tema onde a maioria das mulheres estão, a maioria das mulheres vivem, sabe, com postura ainda exigindo algo da família de origem, com postura de querer salvar, com postura de lealdade, com postura de amor cego, sabe, com postura de muito esforço querendo ir para a vida. É muita luta. Olha o que o dinheiro dela fala, você tem que lutar, né, para me conseguir. Gente, não é luta, tem que ser leve. O feminino é leveza, sabe? Então é isso que muitas mulheres ainda não entenderam. Ser feminina é ser leve. É isso que não entendeu. E todos nós temos uma grande história, uma linda história, que a gente pode sim ter um olhar para isso, um olhar muito grande para isso, trazer leveza para nossa vida e ainda ajudar muito mais mulheres, porque cada um tem uma história muito profunda. Olha só a história dessa cliente. Gente, uma cliente jovem, ela pega essa história dela, ela trabalha essa história dela, o quanto que você acredita que ela pode ajudar a outras pessoas? O quanto que você acredita? Muito. Essa cliente, ela sabe falar de muitas coisas, certo? Essa cliente, depois de curada, gente, vai falar de relacionamento com mãe, relacionamento com esposo, relacionamento com filhos. Olha o quão rico, quanta riqueza que essa cliente tem na mão, podendo fazer da história dela, trabalhar essa cura e vir ajudar a muitas, certo? E trabalhar o feminino, porque para ajudar, para trabalhar tudo isso, ela precisa crescer. Ela precisa sair do papel de criança e para o papel de adulto. E a gente faz isso como? Trabalhando o nosso feminino, porque toda mulher nasce mulher, a sua essência é feminina, mas ela não aprende a ser mulher. Aprender a ser mulher é um aprendizado. E você acredita que essa mãe ensinou para ela? Não. E nem a avó. Ela não aprendeu isso, certo? Mas ela tá buscando. Ela tá saindo da ambiência dela, indo para outra ambiência e buscando aprender com outras mulheres que já sabem um caminho, que construíram um caminho. E é por isso que eu falo do evoluir feminino, de nós, mulheres, evoluirmos o nosso feminino, contribuirmos com outras mulheres, construir todo esse movimento. E esse é um movimento também que eu trabalho de uma forma mais específica na minha mentoria,
para mulheres serem mais femininas e empreendedoras, trabalhar o feminino evolutivo nela. Bom, mas esse é um outro assunto de um outro tema e eu quero deixar aqui essa live desse olhar sistêmico. Se você assistiu, acompanhou, se identificou, pegou carona, se gostou, deixa aqui o seu joinha, seu ok, seu coraçãozinho, me incentive para que eu possa trazer mais assuntos relacionados a esse tema, para que a gente consiga se ajudar mais e ajudar muito mais mulheres que sofrem dessa mesma situação, que sofrem dessa dor e tudo mais. Tá bem? Então é isso. Um beijo e até mais. Obrigada pelos que estiverem aqui presente, pessoas conhecidas. Olha, temos homens também na live, que bacana. É bom assistir, é bom porque vocês homens também entendem um pouco, né, da vida das mulheres, né, o quanto que as mulheres são exigentes e controladoras, né, que não tem tempo. E aí vocês vão entendendo também por que elas fazem o que fazem. Todo mundo tem um motivo de agir. Todo mundo tem uma explicação de por que faz o que faz, né? Então, e todo mundo tem a escolha de querer ou não ir para o mais, evoluir. E acredite, a gente não vai sozinho, a gente precisa caminhar em grupo, com manada. As mulheres crescem com mulheres, tá? E é isso. Beijo, beijo. Vou deixar essa live gravada e até a nossa próxima live.